dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar sobre a parte assíncrona, callback, promise, e, e daí, se sobrar um tempo no final, vamos ver as dúvidas e também falar aí do nosso projeto de estudo de caso, algumas possibilidades e o porquê que é importante aí vocês colocarem lá no grupo as ideias, para que amanhã a gente possa apresentar as ideias que estão lá no grupo e ver o kit de ferramentas e frameworks necessários aí para realizar aquilo que a gente escolher. Então, nós vamos falar hoje, né, sobre callback, promise e async await, que é sobre a assincronicidade do JavaScript e as formas, né, quando uma thread não é blocada, né? Então, até para falar sobre isso, eu venho falar do thread, monothread, né? Node.js no nosso servidor, explicar um pouco a parte do conceito, né, do que é uma thread e do que é o bloco, né? Uma thread, ela é uma árvore de processos, né, de origem de um sistema na CPU. Então, quando o Node.js sobe no sistema operacional e ele está executando, ele starta uma thread principal, e ele tem nessa thread principal alguns processos filhos. No caso, a thread do Node.js ela é simples, ela é única. O que isso implica? Ela está executando apenas em um core da CPU, né? Hoje em dia, a gente tem CPUs, né, com múltiplos cores virtuais ou físicos reais, né? E quando uma thread ela é executada nessa CPU, significa que aquela CPU vai estar escutando aquele processo em microloopings da CPU e ele vai estar segurando aquela CPU para ele. E quando um processo é multithread, né, quando ele se espalha em diversas threads, eles vão alternar nos microciclos da CPU e ter várias árvores de processos principais, né, disputando aquela mesma CPU. Então, o que implica, né, num processo monothread? Se você segura essa thread, tudo para de responder até que essa thread seja liberada para aquela CPU. Se a gente estivesse falando de um hardware com um único core, a máquina estaria travada até que aquela thread seja liberada. O Node.js, apesar de ele ser single thread, ele tem as características de não bloco. Ou seja, ele está executando microciclos e, se você torna o seu código assíncrono, esses microciclos continuam executando e essa thread não vai ser blocada. Isso é que dá uma característica de non-block para o Node.js e é o responsável aí pelo Node.js ser altamente escalável, né? Porque apesar dele ser single thread, ele não bloca a thread. E como ele não bloca a thread, existem os eventos que são assíncronos, né? E a assincronicidade de eventos é responsável para que uma determinada tarefa que está invocando algum outro código do sistema operacional, algum outro processo do sistema operacional e necessita de um tempo de resposta, ela não vai travar a execução da sua thread principal.
até mesmo numa chamada non-block em HTTP, você consegue ter múltiplos usuários chamando a sua mesma API na sua mesma instância de Node.js por essa mesma característica. Chega uma requisição HTTP no servidor, essa requisição vai passar por todo o fluxo assíncrono dentro do seu servidor, sua regra de negócio, e ao mesmo tempo estão chegando outras requisições de outros usuários, e todas elas estão rodando de forma linear, porém não bloco, e a thread ela não está travada. Né? Então, essa é uma característica importante do Node.js, e o Node.js é fortemente orientado a callbacks. Né? E nós vamos ver o que é um callback, e o callback pode originar, inclusive, o callback real, que nós vamos também ver o que ele significa. Tá? Mas agora o que é importante a gente saber é que quando a gente fala em monothread, significa que a gente tem um processo aqui executando diretamente em uma CPU. Então, vamos supor que você suba uma única instância de Node.js numa máquina quadricore, por exemplo, e essa máquina só faz isso, você só vai estar gastando uma CPU e você vai ter 3 CPUs ociosas. Tá? E onde você poderia, por exemplo, estar subindo 4 instâncias de Node, ou você poderia estar fazendo um load balance para distribuir as suas requisições entre 4 instâncias, juntando o processo, ou até mesmo splitando subprocessos no Node.js, na inicialização dele, enfim. Várias técnicas aí para você fazer uso em alto desempenho daquele hardware que está disponível para você. Tá? Essa é uma característica do Node.js, né, que é aí o nosso processador JavaScript server-side que nós temos vendo. Outros containers, né, que são multithread, por exemplo, no Java a gente tem aí Tomcat, tem o Glassfish, né, que hoje é o Sun Application Server, mudou, o produto deles vem mudando aí ao longo do tempo. Ele é multithread, então ele faz uso, ele distribui, porque ele é blocado. Então, no Java, por exemplo, você não consegue liberar dentro de um processo múltiplas requisições porque ele é blocado. Você precisa espalhar isso nos cores e aí você tem uma outra arquitetura de container server para conseguir tirar proveito disso. Né? E o Node.js ele cresceu ao longo dos últimos anos justamente por essa característica não bloco dele. Então, graças a isso, o que é um callback? Né? Callback, ou chamar de volta, é o conceito de passar uma função como parâmetro para uma outra função assíncrona e chamar de volta quando aquela tarefa da função principal terminar de executar. Né? Por exemplo, ler um arquivo, fazer uma chamada HTTP, enquanto o processo está acontecendo na função principal, ele libera o seu código para seguir o fluxo, e quando ele terminar de executar a função principal, ele vai chamar a função que você deixou lá registrada como callback, para que ele chame de volta quando ele acabar o que ele precisa fazer. Então aqui, nós temos aqui a função chamar mais uma vez, que é um callback, é uma função de callback que eu escrevi aqui. E a função chamar de volta, que é outra função de callback. Tem um exemplo aqui, que é o readfile da biblioteca FS. A biblioteca FS, a gente já viu ela no Node.js, né? É uma biblioteca nativa do Node, que serve aí para a gente manipular arquivos e manipular tarefas do file system. Então, o método readfile é um método assíncrono que leva um tempo para executar, porque ele vai fazer a leitura de um arquivo e vai colocar isso num buffer na memória, e quando ele terminar de fazer essa tarefa, o segundo parâmetro que a gente passa para o readfile é um callback. Então aqui, para ficar
o código um pouco mais limpo, eu escrevi a função aqui chamar de volta, e quando o read file terminar de ler esse arquivo números.txt, ele vai executar o chamar de volta, que por sua vez chama um outro read file para ler um outro número e chama mais uma vez, e aí chama outra função e assim por diante. Então, eu deixei alguns consoles log aqui, que nós vamos ver agora a execução disso como que fica, para mostrar que console log 1 ele vai imprimir 1 no terminal. Temos declarações de função, temos a chamada do método assíncrono e depois disso nós temos o console log 2 e o 3. Então, vamos ver aqui no código como que isso se comporta, né? Deixei comentado aqui, tá? Esse código-fonte, como sempre, já está disponível aí no nosso código-fonte das aulas. Então, eu vou descomentar aqui esse código relacionado aqui ao callback. Então, nós temos aqui as duas funções. Temos o primeiro console, o segundo console e o terceiro console, né? Notem como o código está escrito de forma linear e a chamada da função assíncrona está aqui antes do console 2 e console 3. Nós vamos ler o números.txt, que contém os números de 4 a 10, e depois também nós vamos chamar o número 2.txt, que contém os números de 11 a 15. E a gente tem o console de 1 a 3 aqui, sendo que nós vamos ler o arquivo antes do console 2 e 3. Então, vamos ver como que isso se comporta na questão dos callbacks. Vou chamar aqui o index.js. Deixa eu salvar aqui. Então, como que ficou essa saída? 1, 2, 3, 4 a 10, 11 a 15. Por que a saída do nosso código ficou desta forma? Sendo que 2 e 3 estão depois do read file e ele imprimiu antes. Porque o read file é uma função assíncrona, né? Ela está processando em ciclos da thread, da CPU, né? Ela não está processando em paralelo, tá? Ela está processando em ciclos, porém, dentre esses ciclos, o código continua executando. Quando ela terminar de ler esse arquivo, ela vai chamar o chamar de volta, que vai imprimir os arquivos do números txt. E depois ele vai fazer a mesma coisa, lendo o arquivo números 2, vai chamar a função chamar mais uma vez e vai imprimir os números do arquivo números 2. Por isso que aqui na sequência os números ficam corretos por conta da assincronicidade e as chamadas dos callbacks. Tá? E sobre os callbacks, né? Existem uma regra, uma convenção, né? Eu sempre falo que uma convenção é que as coisas funcionam mesmo que a gente não faça, mas se a gente fizer, vai ser uma boa prática e vai ser similar ao código que outras pessoas vão escrever e que você vai entender facilmente, dadas as convenções aí da comunidade de desenvolvedores de uma determinada tecnologia. Uma das convenções de callback no Node.js é error first, que significa sempre os callbacks, por padrão, recebem como primeiro parâmetro o erro e como segundo parâmetro dados de resultado da função principal. Então, quando eu declarei aqui a função chamar de volta, recebendo o parâmetro de erro e depois recebendo o parâmetro de dados sucesso, a função readFile, quando ela terminar de ler o arquivo, ela vai chamar a nossa função novamente e vai passar esses dois parâmetros.
Na primeira posição ela vai passar o erro. E na segunda posição ela vai me passar o buffer com os dados do arquivo. Sendo assim, eu consigo verificar na hora que o callback foi invocado, na hora que ele me chamar de volta, eu consigo ver se o parâmetro de erro existe. Se ele não existir, significa que não deu erro. Então, eu continuo aqui com o meu programa. Como a leitura de arquivo retorna um buffer, então eu uso o método string da própria linguagem para converter o buffer em uma string de texto aqui, que é o nosso arquivo, o conteúdo do nosso arquivo. Depois faz isso novamente, chamando mais um callback e fazendo mais um ciclo aqui. Tá? Então, caso este primeiro parâmetro da função de callback venha populado, ou seja, aconteceu um erro, então eu vou imprimir o erro aqui no console. Então, vale lembrar que, por convenção, o Node.js já faz isso e é recomendado que nas suas funções assíncronas você faça o mesmo. Sempre como primeiro parâmetro, invoque e responda o erro. E como os próximos parâmetros, os dados necessários aí da saída da sua função. Então, esse é um exemplo de callback, né? Funções assíncronas, quando elas terminam de executar, elas chamam de volta a outra função que você passou como parâmetro para elas. Então, vou comentar aqui esse trecho de código. Salvar. Então, isto é um callback. Callback hell, o inferno das chamadas callback. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que o termo callback hell é muito falado, principalmente na questão do Node.js, e ele deve ser evitado ao máximo na linguagem JavaScript. E ele é um código, né, com uma infinidade de chamadas callbacks alinhadas, e isso torna o código ilegível e de difícil manutenção. Então aqui eu tenho um exemplo de callback hell. E imagine que isso aqui poderia tender ao infinito. Né? Eu tenho um read file aqui, e aí como parâmetro eu passo uma função que recebe o erro ou o dado, aí eu chamo outro, eu chamo outro, eu chamo outro, e aí no meio de tantos callbacks sendo chamado, você não sabe qual deles que deu erro, a resposta de qual vai para qual, e fica um inferno a leitura do seu código. Não fica amigável. Aqui, como a gente só tem 3 e exatamente a mesma função, parece que está bonito. Mas imagine que fossem outras funções diferentes, com outros parâmetros, outros tratamentos de dados, e imagine que aqui no corpo das suas funções não seria assim um simples console log. Teriam diversas regras de negócio aqui do seu projeto. Seria impossível de ler, né? O desenvolvedor ficaria horas aí lendo o seu código para entender o fluxo e tentar achar aí um bug, por exemplo, ou implementar uma melhoria, uma evolução no seu código. Então, isto aqui é o inferno das chamadas callback. E, para evitar o inferno das chamadas callback, é que nós vamos ver na sequência aí as promises, né? Que é a solução para esse inferno do callback. Porém, vamos ver aqui, né, a execução do código no callback hell. Note que, deixa eu limpar aqui o terminal. Né? Esse exemplo aqui é alinhado. Note que o resultado é exatamente o mesmo. Né? Logamos o console 1, declaramos aqui o callback hell, logamos o console 2 e o 3. Enquanto os processos assíncronos e seus callbacks estavam trabalhando aqui em microciclos, outros, o ciclo foi liberado, o JavaScript continuou sua execução, então ele imprimiu 1, 2 e 3.
E aí, quando ele foi terminando nesta sequência e invocando callbacks, então ele imprimiu os outros arquivos. Né? O arquivo 1, o arquivo 2 e o arquivo 3 na sequência que a gente esperava, porém com vários eventos assíncronos. Note que aqui no primeiro exemplo eu declarei uma função nomeada, né, que a gente já viu aí nas nossas aulas passadas, né, duas funções nomeadas eu escrevi aqui. Desta vez eu passei como parâmetro uma função, mas para exemplificar como que isso é o inferno, eu não passei funções nomeadas aqui. Né? Como parâmetro, a gente usou a declaração de arrow functions, né? Diretamente na chamada do método e fomos aninhando uma arrow function dentro da outra. Né? Declarar funções por arrow function é a mesma coisa que declarar uma função nomeada aqui, né? Só que a gente pode dizer isso como syntax sugar. Se vocês pesquisarem isso na internet, vocês vão ver também que muitas linguagens e dentro do JavaScript principalmente existem os tais syntax sugar, que são formas mais limpas, né, mais açucaradas aí de você escrever a mesma coisa. Então, o arrow function, como a gente já viu nas aulas passadas, é uma delas. Recebe aqui também, né, error first, dados, uma por uma, e vai fazendo aí o callback rel. Vou aumentar isso aqui de volta. E aí, para que a gente evite o callback rel e se perca na lógica do nosso próprio código, nós vamos ver agora as promises. Então, o que é uma promise? Uma promise é um objeto, né? A classe promise é um objeto usado para o processamento assíncrono. Um promise, né, uma promessa, representa um valor que pode estar disponível agora, no futuro ou nunca. Né? Ou seja, ele é uma promessa que determinada função vai estar trabalhando nos microciclos daquela thread, daquela CPU, e que um dia ela vai acabar. Né? E quando ela acabar, ela vai chamar o callback de volta. Porém, de uma forma mais organizada, né? Nós vamos ver aqui. Né? Aqui, novamente, eu deixo o console 1, 2 e 3 para a gente ver a questão da sincronicidade. Né? Então, eu vou declarar aqui uma constante promessa, que ela é uma nova promise. A promise, ela espera que você passe uma função, né, como parâmetro, e ela vai retornar para essa função duas funções, o resolve e o reject. Para você invocar de volta o resolve para garantir que aquele resultado foi ok, e o reject para rejeitar aquele resultado da sua promise. Então, vamos declarar aqui uma nova promise, um novo objeto de promise, dentro da constante promessa. Vamos declarar uma arrow function aqui que vai receber resolve e reject. E vamos fazer a mesma leitura do read file. E aí, então, o read file vai receber uma função, né, error first, também uma arrow function aqui, para tratar. Se não tiver erro, nós vamos chamar o resolve. Se tiver erro, nós vamos chamar o reject da classe promise e armazenar o resultado deste processo assíncrono aqui na constante promessa. E junto com a promise, nós vamos ter dois eventos assíncronos para serem chamados nessa promessa quando a promessa executar ou o resolve ou o reject, que é o then. Então, promessa, quando ela estiver pronta, then, então, ela vai te devolver um resultado para você usar aqui na sua arrow function ou na sua função esse resultado. No nosso caso, nós vamos imprimir o resultado. Ou catch, né, para caso dê algum problema, ele vai te retornar o objeto de erro. Então, essa é a estrutura da promise. E note que
a gente poderia ter uma lista de promessas, encadear essas promessas, que nós vamos ver a seguir, e vai tornar o código muito mais legível e organizado para que a gente não fique empilhando callbacks infinitamente. Então, vamos ver aqui como que funciona este código da promise. Deixa eu comentar aqui. Limpar o terminal. E vamos executar. Note que, da mesma forma que nos callbacks, eu executei o console 1, trabalhei aqui a promessa enquanto ela estava trabalhando e aguardando o den. Eu já executei o console 2 e o 3. Quando a promessa terminou de ler o arquivo, o callback do ler o arquivo foi chamado, a promessa foi resolvida, ele caiu aqui no den, e aí ele imprimiu aqui o arquivo do números txt. Então, mais uma vez, né, de forma assíncrona, console 1, 2 e 3 executaram. Quando esse acabou, ele escreveu aqui o que ele tinha. Tá? Então, isso é uma promise, fazer uso da classe promise em uma determinada instância para que você possa alinhar aí as suas promessas, os seus callbacks. Então, agora aqui, vou dar um segundo exemplo de promise. Deixa eu comentar isso primeiro aqui para não bagunçar o console. Temos a segunda promessa aqui, que é para a gente consolidar aqui o conceito da assincronicidade. Olha só que interessante. Eu tenho aqui o console log 1, que vai me imprimir no console. Daí eu tenho a declaração da promessa e eu vou armazenar a promessa na constante promessa. Aí, logo na sequência lógica, eu vou imprimir a promessa no console, depois eu vou imprimir 2 e vou imprimir 3. Ou seja, vamos ver se a nossa saída vai ser 1, aí usar o arquivo aqui do números, depois 2 e 3. Né? Vamos ver como que isso fica. Ó, de fato, ele seguiu uma sequência lógica. Porém, é um processo assíncrono. Ele imprimiu aqui no nosso console, ele não imprimiu os dados de números. Ele imprimiu a promessa com o status depende. Ou seja, essa promessa não tinha terminado de executar quando a gente pediu para imprimir. E aí a gente imprimiu a sequência. E aí, o que aconteceu? Né? A nossa thread acabou, né? O Node.js chegou no final do ciclo, não tinha ninguém escutando essa promessa, e o Node.js simplesmente morreu, encerrou. E esse processamento aqui não terminou e não aconteceu. Né? Ele nem resolveu e nem rejeitou, porque não tinha ninguém escutando a promessa, né? E o nosso processo acabou sem a leitura do arquivo. Note que aqui em cima, a gente encadeou na promessa o then e o cat. Isso garantiu para a gente que tinha alguém escutando aquela promessa. Então, quando isso força a microthread do Node a ficar aguardando até que esse código then ou o código cat, para o caso de um erro, seja executado. Aqui, nós não tínhamos na promessa o then e o cat. Então, se por sorte todo o resto do código ainda demorasse mais para executar e desse tempo disso acabar, essa promessa teria resultado. Mas que não é o caso aqui. Enquanto ele está valendo, a gente só imprimiu mais 2 consoles, acabou o programa e esse código aqui ficou morto, ficou num limbo sem execução. Por que isso é extremamente importante? Muitas vezes numa REST API ou no seu código no Node.js, você tem alguns códigos assíncronos que não tem callback registrado e não tem uma promise, né, escutando o resultado,
e acaba a sua requisição HTTP e você responde para quem chamou, algum processo seu pode ficar morto e não acontecer. Por exemplo, vamos supor que eu chame uma API para cadastrar um usuário no banco de dados. Eu chamo a API, recebo os dados do usuário, faço toda a transformação dele, tudo que eu preciso, chamo um método assíncrono, que aqui não seria o read file, seria um método do banco de dados para salvar no banco. Enquanto o banco está salvando esse usuário, você não registrou um then ou um catch para essa promessa, mas você já foi lá e deu um HTTP response e respondeu para quem chamou a API. O cara vai receber ok, o cara que chamou sua API vai receber ok e vai acreditar que seu usuário está no banco, mas ele não vai estar, porque não terminou a promessa. Né? Então, esse é um cuidado muito importante, que toda promessa declarada, ela precisa ter alguém escutando aqui o seu callback, a sua resposta. Uma promise é uma forma de fazer um callback mais organizado. Tudo se trata sobre método assíncrono e callback, porém, de uma forma mais organizada de você tratar os resultados. Eu não vou entrar em detalhes sobre as promises todas agora nessa aula, mas depois, com os nossos estudos de caso, nós vamos poder ver mais formas de trabalhar com promise. Agora eu vou ver aqui a terceira forma da promessa, duas promessas diferentes, e nós vamos usar o promise pontual para escutar, aguardar o processamento de duas promessas simultâneas. Então, aqui novamente a gente tem o console para ver a ordem aqui, né? O 2 e o 3, como as coisas acontecem no terminal. E aí eu tenho a primeira promessa, eu vou ler o arquivo números.txt. Na segunda promessa, eu vou ler o arquivo números2.txt. E aí então, eu vou gravar numa variável promessas uma instância de promise chamada a partir do método all. Né? Quando eu chamar o método all, eu vou retornar uma nova promise a partir de uma lista de promises. Ou seja, eu vou passar aqui uma lista como parâmetro para o all, contendo a promessa 1 e a promessa 2. E aí, então, eu vou escutar as promessas. Então, promessas.then, ele vai me retornar uma lista também de resultados. E aí, então, para cada um dos resultados da promessa aqui, né, eu vou usar o método forEach, que é o utilitário de array, que a gente viu algumas aulas passadas. O utilitário do array forEach para iterar cada uma das respostas, cada um dos resultados das promessas e imprimir aqui no console o resultado de cada uma promessa. E aqui a gente tem o console 2 e o 3 para mostrar a assincronicidade. Então, vamos executar esse código. E note que a saída desse código foi novamente 1, 2, 3 aqui, na ordem correta aqui da leitura dos arquivos. Eu tenho duas promessas diferentes. Falei para o utilitário, para a função all do objeto promise, me escutar todas elas. Né? E aí, quando todas elas acabarem, ele me deu uma lista de resultados delas, e eu usei essa lista de resultados aqui, pegando uma a uma e imprimindo no console. No caso, essa lista continha duas. Então, primeiro do Velos aqui foi o resultado da promessa 1, depois o resultado da promessa 2, e imprimi os dois resultados no console. Tá? Então, desta forma, a gente tem uma outra forma aí
de executar múltiplas promessas. Não existe apenas o promises.all. Tá? Existem outros tipos de execução múltipla, controlando o resultado, controlando falhas e etc., que não vale a pena a gente ver agora para esse conceito. Nós vamos ver em mais detalhes conforme nós formos aplicar no nosso estudo de caso. E aí, por fim, Promises acabou ficando um processo também bem verboso, apesar de muito melhor do que um callback, ele ainda é um processo, ele ainda é uma forma bem verbosa de você escrever seu código. Então, para isso, nasceu o async await. O que é async await? A proposta das funções async barra await é de simplificar o uso de forma síncrona, né? É como se nós estivéssemos trabalhando com o nosso código de forma síncrona. Porém, ele é assíncrono das promises e executa alguns procedimentos em grupos de promises. Assim como promises são similares a callbacks estruturados, funções async await são similares à junção de generators com promises. Ou seja, o que significa tudo isso? Esse conceito aqui também é bastante informação aqui desestruturada. Então, na prática, eu estou declarando aqui uma função int, estou declarando uma função assíncrona e atribuindo a constante init. É uma nova, a gente poderia ter declarado aqui async function int. Eu já vou mostrar no código a diferença de escrita, mas a gente viu em algumas aulas passadas diferentes formas de escrever e atribuir funções, né? Então, eu estou fazendo aqui uma função, uma arrow function, e essa arrow function que eu estou gravando aqui na constante init, ela tem um prefixo chamado async, né? Então, quando eu prefixo uma função com a palavra-chave async, significa que ela é uma função assíncrona. Porém, dentro desta função, eu posso fazer uso da palavra-chave await. Né? É como se, de uma forma linear e síncrona, eu vou falar para o meu código. Olha, resultado 1, aguarda ler o arquivo números. Resultado 2, aguarda ler o arquivo 2. Resultado 3, aguarda ler o arquivo 3. E aí, então, imprime o 1, o 2 e o 3. Caso dê erro, imprime o erro. Fim. Tudo aquilo que a gente viu ali em cima se resumiu a esta função assíncrona. Né? É uma syntax sugar, é uma forma de você fazer uma promise, transformando toda uma estrutura em loops assíncronos numa forma linear e de simples entendimento, de fácil leitura e manutenção. Então, vamos ver aqui como que fica este código do async await. A única coisa aqui que eu já vou explicar também é o seguinte. Para a gente fazer aquela função assíncrona de init, eu criei a função aqui ler arquivo. Por quê? O fsReadFile ele é uma função assíncrona que tem o callback do Node.js. Então eu encapsulei essa função aqui, readFile, e a nossa função arrowFunction, que é passada como parâmetro para readFile, dentro de uma promise. E então nós estamos simplesmente retornando essa promise, que é encapsular essa outra função de callback aqui do Node dentro de uma promise, transformando tudo isso numa função ler arquivo. E aí nós vamos fazer uso da função ler arquivo, que no fundo é transformar uma função de callback numa função
promisable, ou seja, uma função prometível, não sei nem como traduzir isso, né? E vocês conseguem ver que este conceito de transformar funções de callback em promessas é uma boa prática para que você tenha funções que possam ser usadas no processo com async await. Então nós transformamos a função readFile na ler arquivo, que é uma função promisable, e então vamos usar a função ler arquivo dentro de uma função assíncrona para que a gente consiga ter uma estrutura muito mais legível e linear do processo de leitura de 3 arquivos aqui. E aí, por fim, eu só vou chamar a função init. Então, vamos salvar aqui o código, vamos executar. E aí, pronto, executou. Né? Mais uma vez, note que o console log 2 e 3 vieram depois da chamada de init, porém também imprimiram na ordem correta, porque init é uma promise, é uma função assíncrona. Né? Então, eu invoquei init enquanto esta função está executando e aguardando suas respostas aqui. O console continuou executando. Né? E aí sim, quando tudo isso acabou, ele foi imprimindo aqui nas ordens. A gente poderia fazer isso aqui também. Né? Sem ser uma arrow function. É uma outra sintaxe. Dá na mesma, tá? E imprime o mesmo resultado. Então, a palavra-chave assim, seja ela usada como prefixo do arrow function ou como prefixo de uma função nomeada, ela vai dizer que este método é assíncrono e, sendo um método assíncrono, você pode fazer uso da palavra await e aguardar a execução de um outro método assíncrono, né? Evitando ali aquele callback real com 3 níveis. Né? O resultado daquele callback real em 3 níveis é um código muito mais limpo. Aqui, aguardando 3 resultados assíncronos. É uma forma muito mais limpa e legível aí da gente escrever o nosso código. Aí nós vimos aí, no decorrer das aulas, diversos códigos assíncronos, com callback, com async e etc. Por isso que é importante aí para a gente fortalecer este nosso conceito. Eu trouxe essa aula aqui especial para a gente ver isso. E nós vamos com a prática, né, no nosso estudo de caso, nos depararmos muito mais com funções assíncronas, com callbacks, com promises. Né? Escrever um callback, uma chamada de callback, não é um problema. O problema é você ir encadeando até que aquilo vire um callback real. Né? Então, é uma boa prática, sempre que você for fazer uma função assíncrona, torne ela promisable, que vai permitir que outras funções façam uso aí de async await para chamar a sua função assíncrona e aguardar um resultado. Tá? Uma falha possível aqui que pode ser cometido é, por exemplo, você usar a palavra-chave await numa função que não é assíncrona. Se você fizer isso, vai retornar um erro. Né? Um exemplo aqui. Né? Ele vai dizer aqui ó, que houve um erro de sintaxe. Né? Await só pode ser usado aqui em funções assíncronas. Tá? Então, toda chamada de função
para a gente fazer o uso do await, precisa ser uma função assíncrona. Bom, então esse é o conteúdo aí da nossa aula de hoje sobre funções assíncronas, callbacks, callback hell, promises e async await. Agora, eu queria perguntar para vocês dúvidas. Né? Nós tivemos aí 3 aulas bem carregadas e eu quero saber de vocês dúvidas primeiro. Bom dia, Leandro. Bom dia. Eu queria saber, se você tiver uma função assíncrona dentro de um laço fora, ele vai reiniciar o laço antes? Ele vai reiniciar o laço e esquecer a função? O laço não para, e as promessas estão sendo chamadas. O que você pode fazer num caso de um laço, por exemplo? Você pode fazer algumas formas. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Por exemplo, faltou um ponto aqui. Vamos supor que eu tenho um laço aqui. Daí então, dentro desse laço aqui, eu vou passar vou fazer uma chamada aqui para uma função assíncrona. Olha só. Eu estou dizendo que eu quero executar essa função. Esta função é assíncrona e então eu vou esperar o resultado aqui dentro do laço. Olha só. Neste cenário, eu devia ter comentado aqui. Deixa eu comentar isso aqui. Eu tenho o laço aqui, tenho a declaração de uma função assíncrona, executo a função assíncrona e vou colocar aqui um outro console debaixo do nosso for aqui. Vamos executar. Deixa eu limpar o terminal. Vamos executar novamente. Olha, 1, 2, 3, 4, acabou. Por quê? Apesar dela ser uma execução assíncrona, o meu for rodou, fez isso 4 vezes, declarou 4 funções, aguardou 4 ler arquivos, não blocou e acabou. E não teve nenhuma resposta. Né? Então, qual que seria uma saída para esse cenário aqui? A gente declarar aqui, por exemplo, esta execução vamos declarar aqui uma lista. Aqui eu vou aguardar uma lista de promessas. Deixa eu imprimir aqui no log as minhas promessas. E vamos executar para ver como isso fica. Olha o que aconteceu. Agora eu tenho 1, 2 e 3, uma lista de um monte de promessas, de 10 promessas pendentes, e o 4. Então, ou seja, nosso for correu aqui, guardou um monte de promessas dentro da lista de promessas, né? Fiz um push aqui de um monte de promessas,
foi lá e executou. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse código aqui. Para a gente ver como que ficaria isso. Vou lá aqui que é mais prático do que eu digitar tudo isso. Então, aqui eu tenho uma lista e vamos passar promessas aqui, a lista de promessas como parâmetro. E aí sim, vamos aguardar todas as promessas e fazer o log delas. E aí então, o console.log 4. Deixa eu limpar o console aqui. Opa, undefined. Eu tenho as 10 promessas aqui sem resultado. Ah, tá. Eu estou gravando aqui o resultado, mas não estou fazendo nada com ele. Vamos retornar esse resultado. Vamos executar novamente. Por isso que é bom copiar e colar em vez de digitar, né? O nome da variável errado. A constante no caso. E aí sim. Agora, eu tenho um loop registrando uma porrada de promessa aqui, no caso 10. E então, vou usar o promises.all para guardar e escutar todas elas ao mesmo tempo. Então aqui no nosso console, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 na sequência, porém eu tenho o promises all escutando a nossa lista de promessas, e aí então eu imprimo o resultado das 10 promessas dentro do nosso loop aqui no console. Então, esta é a forma aí que as várias formas que uma promessa pode se comportar dentro do looping, e o looping nunca bloca, né? O looping nunca bloca numa promessa. Ele simplesmente vai registrar as promessas, vai guardar as promessas, mas ele não vai blocar o seu código. E aí você pode fazer uso de uma lista, né, de um vetor, um array aqui, para guardar todas as suas promessas. E aí então você pode chamar todas elas aqui com o promise.all. Isso aqui é uma prática comum, tá? Esse exemplo aqui é uma prática comum para quando você tem vários processos assíncronos aí, eles vão sendo registrados e eles vão trabalhando aí em microciclos diferentes, e depois você resume todos. Por exemplo, eu vou fazer uma transação, vou fazer um checkout de pagamento no aplicativo. Então, eu tenho uma promessa lá que está buscando o usuário no microserviço de usuário. Está buscando o cartão de crédito no microserviço tokenizado de cartão de crédito. Está buscando o endereço no microserviço de geolocalização. E ele está guardando todas essas informações para, enfim, ele realizar o pagamento e fazer o checkout. Aí, quando tudo isso chegou, né, todas as promessas chegaram, trouxe usuário, trouxe cartão de crédito, trouxe endereço e etc., aí ele executa o checkout, tá? Então isso aqui é uma prática comum, principalmente quando você trabalha com diversos microserviços assíncronos e diversos códigos assíncronos. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, nesses 5 minutos restantes, ontem eu falei, né, sobre o nosso estudo de caso, e aí surgiram já algumas ideias ali no grupo sobre automação residencial, né, sobre controle de automação residencial, um aplicativo aí para a gente monitorar
acender e apagar a luz, multiusuário, abrir e fechar a porta, coisas assim. E também surgiu a ideia aí de alguns games, né, multiplayer, e também propostas aí para a gente ter um aplicativo convencional, tipo CRUD ou tipo serviço, sei lá. O que é importante lembrar é que coloquem lá as ideias e aí nós vamos discutir o que é mais legal para cada um, mas para a gente falar em mercado de trabalho, todos eles são importantes, tá? Existe muito mercado de trabalho para quem quer trabalhar com software para a área de automação, seja residencial, seja industrial, IoT, né, no geral, a internet das coisas aí é um termo muito forte e tem demandado bastante mão de obra de desenvolvedor de software. Só não está mais rápido ainda no Brasil por conta da desvalorização atual da nossa moeda, né? Houve uma enxurrada aí de microchips no mercado, eles acabaram ficando um pouco caros por conta do valor do dólar aqui no Brasil. Mas isso não impediu aí o crescimento ainda do IoT no Brasil. O mercado de games é um mercado que nem tem o que dizer, é um mercado bilionário aí e cresce a cada ano. Ele é dividido aí em jogos casuais, em jogos para gamer, em jogos de celular, de desktop, de console, etc. Né? É um mercado também em franca ascensão e é um mercado que demanda também bastante mão de obra. E aplicativos CRUD ou aplicativos utilitários de um modo geral também tem muito mercado. No caso aí de Superopa, do iFood, etc. São aplicativos que transformam um serviço físico num serviço virtual, uma forma de você vender um serviço, né, vender uma solução do mundo físico através do mundo virtual. No caso do iFood e do Superopa é entrega de alimentos, entrega de comida, mercado, etc. Então, você está oferecendo um serviço através de um aplicativo. Existem diversos outros aplicativos utilitários. O importante é que mercado de trabalho, independente do nosso estudo de caso, tem para todos eles, tá? E o que é legal aqui no estudo de caso é que, se a gente for falar de IoT, nós vamos usar algumas bibliotecas, algumas formas aí de trabalhar com isso. Se a gente for falar de games, nós vamos usar outras bibliotecas para a gente poder ter o conteúdo visual, a computação gráfica na tela, né, para poder... O jogo é uma computação gráfica, então nós vamos trazer bibliotecas visuais. Se a gente for falar de aplicativo comum, nós vamos trazer alguns frameworks, ou bibliotecas, single page application, qualquer coisa assim, para que a gente torne mais fácil aí a criação das nossas telas, das interfaces aí de cadastro, update, etc., de informações. Então, qualquer uma dessas três linhas aí, entre outras linhas, né? Software não se resume a isso, mas tragam as ideias, né, lá no grupo, para que amanhã, então, a gente pegue essa lista de ideias, filtre aí que a maioria das pessoas tiver interesse, e aí, em cima disso, amanhã eu vou trazer alguns frameworks aí, né, dar uma introdução de quem são esses frameworks, quem são esses conceitos que nós poderemos usar aí, dependendo da ideia que a gente tiver. E também, né, vamos fechar o escopo, obviamente, que todo projeto pode ficar gigantesco, né, que a gente não tem condição de fazer durante o curso. Então, nós vamos limitar o escopo a um projeto pequeno, seja um game. Nós não vamos fazer um jogo completo no curso, talvez nós vamos fazer algumas telas e finalizar. Seja o IoT também, nós não vamos automatizar uma casa, nós vamos controlar uma, duas lâmpadas. E seja um aplicativo utilitário, a mesma coisa, nós vamos ter algum módulozinho ali útil para que a gente faça o MVP dessa solução aí, né? O nosso goal da nossa aula é a gente ter um MVP, né? Um produto do menor valor, né? O menor valor de um produto utilizável, né? Então nós vamos ter um produto pequeno, um produto que pode ser evoluído, mas é um produto que o usuário já pode fazer uso dele enquanto ele vai evoluindo, tá? Esse vai ser o objetivo aí do nosso estudo de caso, para que a gente consolide aí o nosso conhecimento de JavaScript
E também nós vamos injetar conhecimento de Python, porque aí nós vamos estar fazendo estudo de caso e vamos entrar na linguagem Python e na linguagem Flutter para a gente enriquecer o nosso estudo de caso aí e ter uma solução bem completa. Então, não esqueçam de pôr as sugestões lá no grupo do Telegram para a gente discutir aqui na aula de amanhã. Obrigado pela presença de todos, aguardo as sugestões lá e até amanhã.